Hoje era o meu sonho, irmãos. Estava pronto aqui, peguei o microfone e falei, vou cantar. E aí meu genro desligou o microfone. Obrigado, Wallace. Falei, eu vou cantar, e aí eu falei, porque eles dão um jeito. Eu falei, eu só canto quando prego, né? Vou pegar o microfone e vou cantar hoje. Aí nisso que eu estou cantando aqui, e não sai nada. Eu falei, presbítero João, eles desligaram o microfone. Valeu, Wallace, obrigado. Mas no finalzinho, com tanta insistência aqui, falei, Marcel, liga aí, quebra o galho. Alegria, irmãos, nós louvarmos ao Senhor. E é isso que a gente vai fazer aqui, já estamos fazendo, e que nós vamos meditar. Mateus capítulo 26, verso 30. Olha o que diz o texto, vamos ler a uma só voz. E olha que eu conto isso para todo mundo, hein? Onde eu prego fora, eu falo, gente, na minha igreja o pessoal não deixa eu cantar. Mas quando eu prego, eu canto, né? Então eles não tem jeito, né? Vamos ler juntos a uma só voz. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mais uma vez. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esta é a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, nessa noite eu queria que nós pensássemos sobre o seguinte tema: sofrimento e canção. Olha o texto que ele traz para a gente, num relato anterior, o pretexto, ou melhor, o contexto de todo este capítulo, vai trazer alguns momentos que Jesus está por passar. Ele vai, neste momento da ceia, ele vai revelar o traidor, Judas, aquele que coloca com ele a mão no prato. E é revelado o traidor que iria vender Jesus por 30 moedas. Logo em seguida, no momento da celebração da ceia, onde Jesus, ele começa e aí este é o texto que relata a instituição da ceia do Senhor, onde Jesus está, já fazendo e deixando, melhor dizendo, o legado para os seus discípulos, para a sua igreja. Ele já está celebrando a festa, o banquete, antes da vitória, porque o que vai acontecer depois da ceia do Senhor e do canto do hino, onde ele vai sair para o Monte das Oliveiras, você vai ver que algumas coisas acontecem no ministério de Jesus até que ele seja conduzido ao Getsêmani. E aí você conhece toda essa história, e a meditação nessa noite é exatamente para nós começarmos a nos prepararmos para a celebração da Páscoa. Às vezes, eu me pego em algumas argumentações dizendo algumas coisas para algumas pessoas, e dentre elas, eu digo para elas o seguinte: eu gosto de algumas incertezas. Algumas incertezas, para mim, elas são saudáveis. Eu projeto coisas positivas, projeto viver até os 90 anos, trabalhando nas áreas a qual Deus me colocou nelas, e desenvolvendo essas áreas e fazendo isso com muita alegria. Esse é o meu projeto. E se você me perguntar, pastor, tu não quer saber, não ter certeza como vai ser? Não, eu falei, nem quero saber. Não me revela o que vai acontecer. Vai que amanhã eu vou morrer. Então eu estou super satisfeito em não ter esse tipo de revelação. Eu não busco revelação, irmãos. Essa revelação não quero que ninguém me diga
que isso vai acontecer comigo. Vai que eu estou morrendo amanhã, então eu estou pensando que eu vou viver 100. Já até aumentei, né? Comecei em 90, já estou tão otimista, já fui para 100. E se alguém me disser, olha, você vai morrer amanhã, entende que isso vai trazer para mim sofrimento. Imagine você também estar diante dessa situação. Qual seria a sua atitude se você tivesse a certeza de que os dias que sucederão na sua vida serão os piores da sua existência? Imagine, você começar a saber de que o que vai acontecer para você serão dias terríveis. Você já começaria a antecipar o teu sofrimento. E é importante a gente dizer que viver é sofrer. Nossa, pastor, você está tão pessimista. A vida, ela é um sofrimento. A gente tem momentos felizes, de alegria, onde a gente desfruta de eventos marcantes na vida da gente. A nossa primeira namorada. Bom, eu vou falar nossa namorada para não falar a primeira, para não ter problema. Então, a namorada, né, a gente casar, a gente ter os filhos. Também não vou falar do primeiro filho, senão a gente tem problema, né? A gente ter filhos, né? A gente ter momentos e datas especiais. São situações que a gente tem na vida, né? Mas a vida, ela também tem momentos bastante dolorosos de sofrimento. Se alguém em algum lugar disse para você que pare de sofrer, isso é uma irrealidade. Isso não vai acontecer. Viver é passar por alguns momentos delicados e difíceis da vida. Houve um dia na vida de Jesus, quando ele estava ali, se preparando para aquilo que aconteceria. Ele teve os momentos mais angustiantes, mais tenebrosos da sua vida. O que vai anteceder o Getsêmani já é um sofrimento antecipatório. Jesus tem um dia de depressão, de agonia, um dia da escuridão da alma, um dia do choro, um dia do gemido, um dia de uma solidão profunda. Jesus sabia que esses dias aconteceriam. Ele sabia, irmãos. E além de ter toda a antecipação da sua prisão, da sua morte sofrida como foi, ele sofre por saber disso tudo. Ele sofre, amados irmãos, porque nos momentos onde ele mais precisava, porque nós estamos falando num Deus que se encarnou, porque algumas pessoas vão querer minimizar ou desqualificar o sofrimento de Jesus, dizendo, ele era Deus, mas ele era homem. A teologia da gnoses diz que ele se esvaziou. Jesus, sendo o próprio Deus, ele não usou de usurpação ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus sofreu. E agora ele sofre por saber daquilo que aconteceria em sua vida. Ele sofre porque
é um momento que ele necessitaria da solidariedade dos amigos, dos seus discípulos. Ele pede que eles permanecessem por algum tempo orando, e eles dormem. Jesus sentiria a sua alma fraquejar no cálice do sofrimento. Jesus sofreria ao ver a traição de um dos seus discípulos, que o vende ou que o troca por 30 moedas. Jesus sofre ao ver a tradição religiosa o condená-lo e o trocá-lo por um ladrão chamado Barrabás. Jesus sofre ao ver um dos seus discípulos e apóstolos, quando questionado se ele era um dos discípulos de Jesus, ele o nega por 3 vezes. Jesus sofre por ver um discípulo que caminhou com ele e agora o nega. Jesus sofre porque ele padeceria como vítima de sarcasmo, de ironia, de violência, crucificação, dor e morte. O que você faria, meu irmão, se você soubesse que você iria passar pelo pior sofrimento da sua vida? O que você faria? O que Jesus fez, mesmo sabedor do que aquilo que o esperava, era um momento extremamente difícil. Ele sabia que tudo isso aconteceria. Ele institui a ceia do Senhor. E ele canta um hino. Mesmo no sofrimento, ele adora. Alguns teólogos, estudiosos, vão dizer que Jesus, ele canta algumas canções que eram exatamente cantadas pelos judeus na celebração pascal, na celebração da Páscoa. São os salmos que talvez na sua Bíblia tenha até o título, chamado Salmos de Halel. Os salmos de Halel são os salmos 113 até o Salmo 118. Hoje nós lemos um dos salmos que são lidos na celebração da Páscoa. Eles, na Páscoa, antes da refeição, eles cantavam o Salmo 113 e o Salmo 114. E depois da celebração da Páscoa, de terem se alimentado, eles entoavam cantando o Salmo 115, 116, 117 e 118. Os 4 salmos seguintes, ou seja, os salmos de Halel cantados na Páscoa, eles são o salmo de número 130 até o salmo de número 118. Halel significa aleluia, louvai ao Senhor. Essa palavra, ela é de origem aramaica. Ou seja, é um cântico de louvor, de exaltação a Deus, músicas que eram celebradas em adoração.
em louvor a Deus. Jesus, na hora do sofrimento, ele cantou os salmos do sofrimento. O exemplo de Jesus, meus amados irmãos, nos ensina a, na hora do sofrimento, nada melhor do que uma canção. Daqui a pouco eu vou cantar, isso é certo. É isso aí, irmão José. Pelo menos tenho mais um torcedor que me ajuda. Irmão José sempre me incentiva. É isso aí, irmão José. Abri um parênteses aqui. Uma vez um colega perguntou: tu gosta de pregar em igreja pentecostal? Eu falei: eu gosto. Porque lá tem torcida. Lá tem torcida, o pessoal torce contigo. E aqui, que nem o irmão José, ô glória, ô aleluia. Aí o pregador vai junto, ele vai animando, né, irmão José? Então a gente vai caminhando. Meus amados irmãos, o que nós precisamos olhar para esta pequena frase, este relato que fala exatamente aquilo que o Senhor Jesus realizou e aprendermos o que deve direcionar a nossa vida no momento do sofrimento. E aqui a gente precisa olhar e entender que a canção, o louvor, ele nos fortalece para aliviar a nossa dor. Ele nos encoraja com fé e esperança a prosseguirmos. Vocês já viram um jovem apaixonado? Ele canta para a sua donzela, para aquela pessoa que ele ama e que ele está lá num momento extremamente romântico. Ele começa a cantar, fazer poesias. Eu sou de uma época, irmãos, que a gente até escrevia carta, aquelas cartinhas bonitinhas, né? Lami está lembrando das cartas que o Joaci mandava para ela, está ali, né? Lembrando desse tempo, e aqueles coraçõezinhos bonitinhos, e o legal que as namoradas, vocês que são jovens, vocês não tiveram isso. Quem é mais, assim, dos anos 70, e 80, e 60, vou ficar por aqui, as namoradas ainda colocavam um batonzinho na boca e beijavam a carta, né? Entendam, então, que os momentos de amor, eles nos fortalecem, eles nos encorajam. Olhem, meus amados irmãos, que é essa a proposta para nós nessa noite: sofrimento e canção. Quando a alma da gente, ela se agarra a uma canção, ela se farta de fé, de esperança, de amor. Uma alma com uma canção, ela prevalece. Às vezes, irmãos, nem todo dia eu estou bem. Vocês são iguais a mim, não é isso? Somos humanos. Tem dia que a gente não está legal, né? Tem dia que a gente não está legal. E aí eu tenho a alternativa de ligar o Bluetooth, botar no Spotify, de graça, né? Que o meu é de graça, tem as propagandas, tem as interrupções, mas eu vivo ali. E aí eu vou no carro cantando e brincando e fazendo daquele momento um momento para mim mais leve. Todos nós, irmãos, passamos por pressões, passamos por lutas. Todo ser humano, enquanto você estiver aqui nesta terra, a sua vida será de
peregrinação. Você não será imune pelas pressões implacáveis da vida. Se você está bem, e eu não estou querendo ser fatalista e nem te ameaçar, mas eu preciso ser realista de dizer que você vai ter momentos difíceis se talvez você não esteja tendo. Vamos pensar de maneira prática. Vamos pensar no labor da vida, na luta. Pense que todos nós temos esses momentos, da dona de casa ao presidente de uma empresa, de um pastor a um profissional liberal, de um estudante até um gari, de uma dona de casa que tem as suas atividades domésticas, que tem que tomar decisões, que tem que cuidar dos filhos e do marido. Todas essas são ações que trazem para nós peso e, em alguns momentos, dores. Quem pensar de maneira prática, quem trabalha fora, por exemplo, tem que lidar às vezes, com pessoas que te irritam, que te agridem, que te ofendem. Ao invés de sorrirem, dialogarem e te ajudar nos seus problemas, elas potencializam mais a sua dor, o teu sofrimento. A Mônica não está aí não, né? Ou está lá em cima? A Mônica do Henrique, né? Porque o Henrique está viajando hoje, ele estava na escola dominical. Divina Luz é a cidade que ele está indo hoje. Ele contou, eu gravei o nome da cidade. Mas imagine a vida de um caminhoneiro tal como ele, de um motorista de ônibus, de um taxista. Essa semana, irmãos, eu confesso que todo dia eu ligo a televisão, me acordo com ela, com as notícias, 6 horas da manhã, e tive na notícia de um motorista de ônibus que passou por um assalto e um passageiro que, ao ser assaltado, reagiu, em plena Avenida Brasil, foi baleado e morreu. Imagine o dia a dia de um motorista de um ônibus. Não apenas isso, mas ver rosnado de um trânsito, o calor, a imprudência no trânsito, a violência. O que eu quero, meus amados irmãos, é trazer sobre algumas realidades nossas, do dia a dia, que são realidades que trazem para nós desconforto, que trazem para nós agonia, que trazem para nós sofrimento, que trazem para nós algumas dores. Até, por exemplo, desses estudantes, dos acadêmicos, precisam também se debruçarem nos estudos e nos livros. É uma situação que requer dedicação. O fato é, queridos irmãos, que a vida, ela não é fácil. A vida traz para nós momentos difíceis. Como não viver diante de tanta opressão? Como não viver diante de tanta opressão? Ela nos cerca, ela cerca a cada um de nós. Até, por exemplo, o Arthurzinho que está ali, ele deve sentir cólica, ele já sofre, já sente desde pequenininho. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos de uma canção. Às vezes, quando eu faço viagens longas, eu já não gosto de dirigir, então coloco o rádio e vou ouvindo algumas músicas preferenciais agitadas, porque não podem ser calmas, porque senão eu posso dormir na estrada. Ou seja, nós precisamos de canções em alguns momentos da vida da gente.
Contei tudo isso aqui. E de maneira muito breve, como está sendo a minha palavra nesta noite. Eu não estou falando apenas de uma canção. Eu estou falando de você que é cristão. Eu estou falando para você que é servo do Senhor. Eu estou dizendo para você que está aqui e que as coisas não estão fáceis para você. Que a sua vida tem sido muito difícil. E o que eu quero te convidar nessa noite é que você não apenas cante uma canção, mas que você adore a Ele. Não sei qual é a sua realidade. Não sei como você chegou aqui. Não sei como está o teu coração. Ao invés de murmuração, como aquela hiena que diz: ó céu, ó vida, ó destino, ó azar. Nós somos chamados para adorar Ele. Como é que está a tua vida? Está difícil? Talvez você esteja vivenciando o luto. Talvez você esteja com enfermidade. Em alguns momentos você sente dores. Eu sei o que é dor. Sexta-feira tive uma dor. Graças a Deus, consegui lá me medicar e aliviar essa dor. Talvez você esteja passando por uma dor enorme. Talvez o teu casamento está arruinado. Talvez você esteja passando com problemas com os teus filhos. Ou você, filho, está com algum problema com os teus pais. Eu não sei como está a tua vida. Mas eu sei o que você pode fazer com isso tudo. Você pode adorar Ele. Jesus nos seus piores momentos. O seu momento em que Ele sofreu tenazmente. Ele cantou um hino. Foi para o Monte das Oliveiras, sofreu no Getsêmani, foi crucificado e morreu por cada um de nós e ressuscitou. Porque Ele ressuscitou, você pode cantar, você pode adorar. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, que o teu choro, que a tua dor, que o teu sofrimento, eles são reais na sua vida, de todo ser humano? São. Eles podem durar toda uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Você está disposto a adorar esse Deus mesmo em meio à sua dor? Você está disposto a testemunhar dele, a expressar através da sua vida, do seu louvor, do seu cântico, que apesar de tudo, apesar de você entender que está doendo muito, que está sendo difícil, mas que você não vai deixar de adorá-lo. Eu queria que você ficasse em pé, aqui. Porque o que o Senhor Jesus nos chama, meus amados irmãos,
O Evangelho de Jesus é sermos o seu discípulo, os seus discípulos, e termos uma vida de adoração, a despeito de qualquer coisa que a gente passe na nossa vida. Nós somos chamados para adorar. Acho que nós cantamos aqui, adorador é tudo que eu sou. Ninguém pode calar a voz de um adorador, nem a tua dor, nem o teu sofrimento, nem a sua vivência difícil. Ninguém pode calar a tua voz. Adore ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Eu queria te convidar para nós adorarmos ao Senhor. Mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil. E nós vamos adorar aqui com eles. Hoje eu nem cantei, né? Aliás, já cantei antes. Falei que ia cantar. Eu ia cantar a música da Cassiane. Ia cantar assim. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando correntes, tirando os espinhos. Ordena para contigo lutar. Ele trabalha para de noite e de dia. Com muito louco. Pode ser esse, Marcel. Pode ser esse. Nosso Márcio, esse rapaz canta bem e está no teclado. O Márcio, ele conhece esse louvor. Você pode cantar? Larga o teclado aí que teu filho vai no teclado, você vai dirigir bem. Pode ministrar aqui pra gente cantando, com o pessoal aqui, com a menina aqui e com o menino aqui também. Pode ajudar aqui, Márcio? Vamos adorar ao Senhor. Eu não sei qual a tua luta, qual a tua prova, está sofrendo, louve, não importa, louve, adore ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. E se você nessa noite quer uma oração especial, pastor, está difícil, eu quero uma oração especial, ora por mim, eu vou receber a oração, mas eu vou estar aqui louvando também. Se você quiser, vem aqui à frente e vamos orar e vamos louvar a aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Louvemos ao Senhor. É da antiga, né? Ali, já até acharam ali, ó. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta. Quem quiser vir, que é uma oração de intercessão. Nunca vi um justo Pode vir. sem resposta, ou ficar no sofrimento. Até eu vou cantar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, Louve. precisando, Louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou e comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor,
precisa entender. A gente precisa entender. O que Deus está falando. Ele cuida da tua vida, Ele te ama. Quando Você acha que Ele te esqueceu? fica em silêncio, Ele não te esqueceu, não. é porque está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele não para de trabalhar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é hora de vencer. Então, igreja, Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. vocês, Jesus sabia que seria difícil para ele, mas ele adorou o Pai. Ele não correu, ele adorou o Pai naquele momento difícil da vida dele, porque tinha um propósito. E o propósito de tudo aquilo que ele passou, sabe quem foi o propósito dele? Foi você. Foi por você. Ele passou por tudo aquilo por você, porque Ele ama você, por isso que Ele passou por tudo aquilo. E aí Ele permite que você passe por situações difíceis, para trabalhar em você, e depois trabalhar através de você, para você também ser bênção para outras vidas. Então, mesmo em meio à dor, à luta, ao sofrimento, cante uma canção. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo exemplo que o nosso Salvador deu, pela ação do nosso Salvador Jesus, os momentos cruciais da sua vida, Ele adorou a Ti. Que a gente entenda que a nossa dor, que a nossa luta, que a nossa prova tem um propósito. Não foi abandono de Deus, não é esquecimento de Deus, é Deus trabalhando para depois nos dar os resultados de tudo aquilo que a gente passou, nos mostrar qual foi o propósito de tudo aquilo. Deus, eis aqui a Tua igreja, Senhor. Tanta gente sofrendo,
tanta gente padecendo situações tão difíceis, cada um com a sua experiência pessoal, com a sua realidade. Às vezes é no trabalho, é a dificuldade financeira, é a crise na família, é a dor da perda. Eu peço que o Senhor fortaleça esse teu servo e essa tua serva, e que eles não possam se calar, mas que eles continuem te adorando, porque te adorar é o motivo da nossa vida. Esse é o nosso fim: glorificar a Deus, adorar a Deus, gozá-lo para sempre. A gente foi criado para te adorar. Então, Senhor, não deixe que as dores, que o sofrimento fechem os nossos lábios, cerrem as nossas bocas, Senhor, mas que em meio a tudo isso a gente possa louvar o teu nome. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Deus abençoe. Podem sentar.